Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube do Santo Agostinho, Sinal Verde. Meu nome é Mara e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o que é a nossa doutrina, né? Algumas pinceladas do que é o Espiritismo. O Espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores ao educador francês Allan Kardec, que compilou o material em 5 obras que ficaram conhecidas posteriormente como a codificação. Então, esta palavra aqui, codificação, um dos seus significados é reunir em uma obra vários textos. Então, esses 5 livros eles são a base da nossa doutrina, né? Ali está, nessas 5 obras, está todo o esclarecimento sobre a nossa doutrina. Nós também chamamos esses 5 livros de Pentateuco Kardeciano. Então, o primeiro livro a ser lançado foi o Livro dos Espíritos. O segundo, o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, o Céu e o Inferno. E por último, o livro A Gênese. Então, o Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 1857. Já o Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, eles foram lançados no mesmo ano, em 1865. E, por último, a Gênese, lançado em 1868. Acredito que a maioria de vocês já conheça o Pentateuco, né? Já tem familiaridade com esses 5 livros que são a base da nossa doutrina. Então, do que trata o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas e é uma obra em que se estabelece os princípios da nossa doutrina. Então, tudo o que norteia a nossa doutrina está contido neste livro através do conhecimento transmitido por esses espíritos superiores, das perguntas feitas para eles, né? O Livro dos Médiuns é um livro que já tem um caráter investigativo. Então, ele trata dos fenômenos mediúnicos, né? Os fenômenos mediúnicos que intervêm, né? Que fazem a intervenção na nossa realidade física, né? Dos espíritos na nossa realidade física. Então, ele vai tratar disso. Então, ele vai dar exemplos de mediunidade, né? A psicografia, psicofonia, a clarividência, né? Os médiuns, que são médiuns de cura, os médiuns de passe, que transmitem o magnetismo, né? Então, o livro ele vai tratar disso, né? Desta diversidade de mediunidades. O Evangelho segundo o Espiritismo já trata da lei moral. Ele é essencialmente moral. Ele trata da mensagem deixada por Jesus, né? E ele nos convoca a isso. O nosso Evangelho nos convoca a essa meditação, né? A essa afinidade, a essa proximidade com a moral que Jesus Cristo nos deixou. O Céu e o Inferno, ele já vai demonstrar a imortalidade do espírito, né? Ele já vai demonstra a condição que esse espírito vai usufruir quando ele passar
para o plano espiritual, tendo como consequência os seus atos, né? Então aí o céu e o inferno ele já trata em detalhe que não existe a morte, né? Apenas o do corpo físico, mas nós somos espíritos imortais. Por conseguinte, existe esse plano espiritual, né? Para que nós vamos, e lá ele vai explicar essas consequências, né? As consequências dos nossos atos como espíritos encarnados, como almas encarnadas, a partir do momento que a gente desencarna, quais seriam as consequências no plano espiritual, partindo da premissa dos nossos atos aqui na Terra. E, por último, a Gênese, que é composta em 3 partes. Este livro ele tem 3 partes. A primeira trata da formação do mundo e da criação dos seres. Então, vai explicar como foi criada a Terra, né? Outros mundos do universo, como foi que se deu a nossa existência, né? A segunda vai discutir sobre o que é considerado milagre sob a luz da doutrina espírita, né? Os milagres de Jesus. Então, ele vai explicar isso daí, porque para nós, a palavra milagre, ela se transforma em conhecimento que ainda não temos das leis naturais e das leis divinas, né? Então, para nós, se torna um milagre, né? Mas já são leis, né, definidas por Deus, nosso Pai maior, né, na criação deste universo. E a terceira parte, ela vai enfocar as predições do Evangelho, né? Os sinais do tempo que vão marcar uma nova era, né? E que nós já estamos a caminho, né? Já estamos, como muitos de nós dizem, né? Já estamos nessa transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ou seja, para um mundo de justiça, um mundo em que existirá mais paz, um mundo em que existirá mais fraternidade. Então, a terceira parte da Gênese trata exclusivamente das predições. Como uma nova ciência, o Espiritismo veio apresentar à humanidade, com provas indiscutíveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, além de suas relações com o mundo físico. A partir dessas evidências, o mundo espiritual deixa de ser algo sobrenatural e passa a ser considerado como inesgotável força da natureza, fonte viva de inúmeros fenômenos. Então, o Espiritismo trouxe para nós o conhecimento deste outro lado, né? O conhecimento da vida verdadeira, o conhecimento do plano espiritual, né? Como somos espíritos imortais, então este plano espiritual é que é a realidade verdadeira para nós. E a nossa doutrina veio trazer isto, veio trazer esta proximidade com este mundo espiritual. A nossa filosofia, ela é baseada em um tripé, né? É o que sustenta a nossa doutrina. Então, é a ciência, a filosofia e a religião. A ciência e a filosofia, elas foram criadas e são criadas por espíritos encarnados. Sendo assim, são imperfeitas, né? Como nós. Então, nós temos esse tripé, né?
de filosofia, ciência e religião, mas guardando que a ciência e a filosofia são conhecimentos, são instituições, né, acadêmicas que são criadas por nós, seres humanos. Então, passíveis de erro, né, e não são infalíveis. Agora, a grandeza da doutrina espírita está na religião, porque a religião trata a moral, né, que Jesus nos deixou. Então, muito a grandeza da nossa doutrina está também em estabelecer esta união entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, né? Neste processo de cooperação. Então, a grandeza da nossa doutrina está nisso, né? Porque ela é flexível, ela se molda, né? Ela não é uma ciência, uma filosofia ou mesmo uma religião hermética, um conhecimento que seja fechado. Ela está aberta, por quê? Porque cooperamos, né? Esses nossos mundos de encarnados e desencarnados, nós cooperamos todos os dias, né? Todos os dias existe essa cooperação entre nós. Então, por isso a gente diz que a nossa doutrina não é uma doutrina hermética, ou seja, ela não é uma doutrina fechada, porque existe essa cooperação, né, dos espíritos que são mais iluminados, que são mais experientes do que nós, que nos trazem uma mensagem, né? Por quê? Porque eles já percorreram uma longa jornada, que nós ainda temos aí a percorrer, né? Então, eles têm mais experiência do que nós e nos deixam, né, sendo assim, os ensinamentos e nos ajudam na nossa evolução, né? A espiritualidade amiga nos ajuda nesta evolução. Nunca estamos sozinhos, né? Eles sempre estão conosco, tentando nos ajudar. Basta que a gente preste atenção, né? Que a gente ouça, que a gente silencie, né? A nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa ouvir essa ajuda, né? Então, eles estão sempre nesta amizade, vamos dizer assim, conosco, né? Transmitindo o seu conhecimento. E por isso não é um conhecimento definitivo, né? Porque eles também estão em uma jornada evolutiva como nós. A diferença é que a jornada deles foi mais longa, então eles têm mais conhecimento, são mais iluminados do que nós, né? Mas não é um conhecimento definitivo, né? E a sabedoria infinita somente Deus a tem, né? Porque todos os outros espíritos que são criaturas de Deus, né, estão aí neste progresso. Então, eles nos ajudam por, neste progresso estarem à nossa frente. Então, a gente acaba deduzindo, né, uma opinião minha, né, que a religião é extremamente importante dentro da nossa doutrina. Por quê? Porque o Espiritismo ele veio restaurar o Evangelho de Jesus. Ele veio trazer de volta aquele Evangelho primitivo, né? Aquele Evangelho que durou até por volta do ano 300 e pouco da era cristã, né? Depois de Cristo, que foi até mais ou menos ali o Concílio de Nicéia, que a partir daí
né? A Igreja Católica começou a transformar, a mudar algumas coisas referente à mensagem do Cristo. Então, o Espiritismo ele veio resgatar isto, ele veio resgatar essa verdade. Por isso ele é considerado a terceira revelação, porque ele veio resgatar essa verdade que o Cristo deixou para nós há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo ressaltou a relação entre homem e espírito por várias vezes durante sua jornada na Terra. O Espiritismo surge, então, como uma chave que pode explicar tudo mais facilmente e de maneira clara. Então, esta relação entre homem e espírito sempre foi deixada muito clara na mensagem de Jesus, nos seus passos, em todas as suas ações. Então, quando ele dizia, meu reino não é deste mundo, por exemplo, que está em João 18, versículo 36, né? Que foi a passagem quando Pilatos pergunta a ele se ele era o rei dos judeus. E ele já dizia, meu reino não é deste mundo, né? Então, o meu reino é espiritual, não é terreno, não é matéria. Quando ele diz também, há muitas moradas na casa de meu pai, que também está em João 14, versículos de 1 a 3, ele disse isso em sua última ceia com seus apóstolos, né, antes de se entregar aos soldados romanos, né? Então, antes da última ceia com os seus discípulos, ele disse, não turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, aí também ele define a pluralidade dos mundos habitados, né? Que também é uma das bases da nossa doutrina. Então, ele revela para nós, né, que o universo não somos só nós, né? Que existem muitos universos, muitos e muitos mundos habitados nesta imensidão. Então, Jesus ele faz bastante essa relação, né, entre o plano espiritual e o plano terreno. A doutrina espírita revela novos e profundos conceitos sobre Deus, o universo, a humanidade, os espíritos e as leis que regem a vida. Ela merece ser estudada, analisada e praticada todos os dias de nossa existência, pois o seu valioso conteúdo servirá de grande impulso para a nossa evolução. Os ensinamentos espíritas trazem a mensagem consoladora de que existe vida após a morte e que as conquistas e aprendizados adquiridos em vida sempre farão parte do nosso futuro e prosseguirão, de forma ininterrupta, por toda a jornada pessoal de cada um. Então, o que quer dizer aqui? Que todo conhecimento, que tudo o que a gente aprendeu durante as encarnações vão estar conosco, né? Sempre vão estar conosco. Nós não deixamos esse conhecimento para trás. Então, todas as provas pelas quais passamos, que aprendemos, né? Que demos um passo através da resignação, da perseverança, da confiança em Deus, em Jesus, né? Então, tudo isso fica em nós. Então, quando vamos para o plano espiritual, carregamos tudo isso conosco, toda essa experiência vivida na encarnação, né? Então,
os ensinamentos do Cristo nos revela que há um mundo, né, de felicidade, há um mundo de bem-aventuranças, que só depende de nós alcançar, conforme formos deixando os nossos vícios e adquirindo as virtudes, né? Então, este evangelho, né, esta mensagem que Jesus nos deixa através da nossa doutrina, né, o nosso evangelho, ele tenta ser um alento, né, para que haja essa renovação em nós, né? Ele é um código moral, né? Este evangelho, a boa nova de Jesus, é um código moral que rege todos os mundos, não é só a Terra, né? Estas leis divinas, esse código moral, rege todos os mundos habitados deste universo. Todos têm esta virtude a alcançar, todos têm o progresso a realizar, né? Então, esse código moral, ele é universal, né? São leis imutáveis, né? Não se transformam com o passar do tempo. São leis para nós aqui e para todos os outros mundos, né? E o Consolador prometido, como a gente chama também a nossa doutrina, o Espiritismo, ele é uma escola de almas, né? Ele veio para nos ensinar toda a mensagem de Cristo e nos ensinar a fé raciocinada, que devemos questionar, que devemos pensar. Por isto este tripé, né, de ciência com filosofia, para que nós aprendamos a questionar os ensinamentos, né? Questionar as informações que chegam a nós. Então, quando você tem essa fé raciocinada, ela tem base, né? Ela tem raiz para crescer, para florir, para dar frutos, né? Porque temos base. Então, além de todo esse evangelho deixado pelo Cristo, né, nós temos essa base, que é a fé raciocinada. Esse texto, meus amigos, é da Federação Espírita Brasileira. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo mais uma vez e com certeza nos encontramos em breve. Até lá!